E aí, galera Dascalos, tudo bem com vocês? Vamos continuar as correções de história do Enem 2020? Vamos lá, pessoal. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu estou trazendo 3 outras importantes questões que apareceram e as suas respectivas análises, os seus contextos e tudo mais, tá bom? Volto a convidar vocês aqui, pessoas, para quem não está inscrito no nosso canal, para que deixe aqui a sua inscrição e, principalmente, ative o sininho das notificações. Teremos resoluções de todos os conteúdos ao longo das nossas próximas aulas, beleza, povo? E, claro, o curtir no final do vídeo. Vamos lá, pessoas, é o seguinte, eu estou trazendo mais 3 questões aqui para vocês, olhando para a história geral. E quero que vocês acompanhem bem, porque é, digamos assim, de uma multiplicidade de contextos. Vamos lá? Vem comigo, então. Vamos começar aqui, pessoal. Deixa eu passar. Eu vou ativar já a minha caneta aqui, só para a gente ir produzindo as interpretações necessárias. É um textinho importante, né? Um textinho onde que vai falar da perspectiva, digamos assim, de trabalho, de construção laboral, mas que a pergunta, ela exigia, sim, um certo conhecimento de um determinado contexto, é o que eu vou mostrar para vocês. Essa questão fala assim: desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga, da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pelo quê? Vamos lá, é o seguinte, um textinho importantíssimo aí, gostei muito do textinho, né, que fala da história do trabalho, confesso para vocês, mostra como a relação de como os homens olham para o trabalho é uma relação de necessidade, mas ao mesmo tempo de crítica, né, de vitalidade para alguns aspectos, mas de degradação física para outros aspectos, né? Agora, a guinada interessante que eu acho que ele menciona, ele enfatiza aqui do ponto de vista do trabalho, é quando ele fala da modernidade, que ele vai pensar assim, a partir daquele contexto, o trabalho ele passou a ser cada vez mais viril, no sentido de gerar o dinheiro para, então, fazer com que os aspectos mercadológicos se movimentassem. Tanto é que ele usa a palavra negócio, negação ao ócio, como sendo algo explicitamente importante, porque vai, como o próprio texto diz, sepultar a ideia de ociosidade como algo que, dentro de um aspecto laboral, possa ser importante, tá? Ou, por exemplo, vai trazer uma ideia de que o trabalho ele é necessário, positivo, e cada vez mais ele vai levar o homem a essa determinada dignidade. Então, assim, é importante a gente olhar para uma construção histórica em cima do trabalho. Só que o pedido não é propriamente essa análise que eu fiz com vocês, até porque eu só expliquei o texto. Não é propriamente para retirar do texto um aspecto e fazer com que nós levemos isso a cabo de algo que a interpretação era mais importante, mais relevante, porque ele pede algo que influenciou essa mudança. Quando ele fala o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas, ele deixa claro isso daqui, teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, né? Influenciada pelo quê? Reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Força do sindicalismo, que emergiu do esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo os direitos ao trabalho. Visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Galera, é o seguinte, olhando para essa perspectiva aqui, a influência no sentido da modernidade vem da Reforma Protestante, com as ideias de Calvino, o princípio, e é muito interessante porque ele fala assim, ó, ética positiva do trabalho, inclusive,
a sociologia vai ajudar muita gente aqui, com o importante autor, o Max Weber, que vai falar da ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque as ideias do Calvino, no seu sentido religioso, elas fizeram com que o mundo, nesse caso aqui o secularizado, trouxesse os aspectos religiosos, olhando com grande importância para o trabalho, porque o trabalho na Idade Média, para a visão do catolicismo, do cristianismo do catolicismo, ele era para os servos. Ele era o trabalho para aqueles que não estavam dentro das altas classes, os altos estamentos da sociedade. E além disso, o Calvino intensifica a ideia de que a ociosidade não é interessante para o homem, que o trabalho vai levar às condições de riqueza, a ideia de liberdade de lucros. Então não adianta, povo. É importante sim a gente considerar que essa ressignificação, ela vem influenciada pela Reforma Protestante. De uma maneira geral, o enunciado não fala da Reforma Protestante. Só que o enunciado nos dá um norte da ideia de positivo, dá um norte para a gente da ideia de mercadoria e dinheiro atrelado ao ambiente do trabalho e a ideia de que a preguiça, o ócio, a sociedade, ela estava abolida. Que fique essa observação aqui nessa questão para vocês. Vamos para uma outra, porque a gente sai de um contexto da modernidade, se olhar para a Reforma Protestante, mais precisamente século XVI, e chega em qual contexto, Pedro? Império Romano. Quer ver? Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão, e não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelas quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Um textinho aí, né, chamando a atenção para essa determinada construção histórica do Império Romano. Peraí, Pedro, me lembra algum aspecto aí? Eu acho assim. Vamos lá, acho que a gente tem alguns termos que ajudam a gente a lembrar o contexto. Destruição de Cartago, Senado Romano, República, né? Acho que todos esses pontos são importantes para a gente ver o que ele vai cobrar da gente. Ele fala assim, o acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo do quê? Pessoal, Cartago, República, governo do Senado. Associando essas condições, a gente percebe que estava no franco processo expansionista romano. O processo de expansão territorial dos romanos, ele se iniciou na República, tá bem? É claro que a gente pode analisar o que foi o ambiente monárquico, mas expansão para construção, primeiramente ali da Península Itálica, para avançar para outros locais. E Cartago, que estava além da Península Itálica, vamos lembrar que Cartago fica no norte da África, intensifica ainda mais isso. Para conquistar regiões como o coração da Europa, a região da atual França, Península Ibérica, norte da África, regiões do posterior Império Bizantino, vamos colocar assim, só para vocês entenderem. Colocado isso, manteve correspondência com o processo de demarcação das terras públicas, imposição da escravidão por dívidas, restrição da cidadania por parentesco, restauração de instituições ancestrais, expansão das fronteiras extrapeninsulares. Como eu falei para vocês, expansão de fronteiras significa expansão territorial, extrapeninsulares, fora da condição peninsular, ali dentro da condição da Península Itálica. Então, a prova do Enem trouxe o Império Romano. Trouxe o Império Romano fazendo com que vocês utilizassem o enunciado para relembrar um aspecto importante que os professores falam, nós falamos aqui, né? E vocês também já ouviram aí por vários outros veículos esse aspecto do Império Romano. Então, é importante nessa questão observar que o enunciado e a interpretação, evidentemente, dele trouxe o norte para responder essa questão. Tá bom? E aí uma última, que pelo menos nessa aula eu queria passar para vocês, é assim, gente. Quer ver? Já vou assinalar aqui. Pré-história. Nossa, Pedro, mas a pré-história esteve tão sumida aí da prova de história do Enem. Esteve.
Apesar que em alguns momentos aí houve, por conta da arte rupestre, a gente vai ver que vem arte aqui também. Então, assim, não era uma tendência. Se vocês observarem uma outra aula aqui, onde eu resolvia questões, eu falava disso também sobre uma questão que envolvia a antiguidade oriental. Agora, pessoas, não é uma questão difícil, tá? Então, não foi uma questão difícil. O que favorece a gente perceber o seguinte: mesmo os conteúdos que nós revisamos, ou aqueles que nós não revisamos, que tenham aparecido, como foi cobrado, não senti com tão grau de dificuldade. O que eu acho que dá para a gente tirar algum norte aí para as próximas provas e pensar, evidentemente, como que o Enem vai ser cada vez mais estruturado. Mas olha só, vamos lá. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. O San, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que os seus antepassados lhe explicaram sua visão de mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. Vamos assinalar isso aqui? A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem e no som, no audiovisual. É muito interessante isso, né, pessoas? Porque quando a gente olha para a questão da pré-história, né, o prefixo pré aparecendo história, ele esteve muito associado aos povos que viveram antes da invenção da escrita, pensando que eles não eram detentores dessa história como a gente conhece, até porque a historiografia, de quando esse termo foi cunhado, ela pensava que povos para ter história era vital eles terem escrita. Mas aí dá para a gente discutir o que é escrita, quais são as condições dessa escrita, né? Então, ou seja, quer queira, quer não, é um termo que deve ser problematizado, para alguns até superado, mas é algo que, quando a gente olha para o enunciado desse, eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão. Quando cobrado, olha só, de acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que cultivam por colaborar para o quê? Transmissão dos saberes acumulados, expansão da propriedade individual, ruptura da disciplina hierárquica, surgimento dos laços familiares, rejeição das práticas exógenas. Ou pessoas, olhando para o que ele fala, na ideia do que a arte rupestre representa, os Sans, por exemplo, falavam que antepassados lhe explicam a sua visão de mundo. Então não tem outra alternativa que não seja essa daqui. Vamos dar um certinho na A, transmissão dos saberes acumulados. Volto a falar, não é difícil. Outra coisa, saberes, mensagens pedagógicas. A gente sabe o que significa do ponto de vista da pedagogia, né? Que quer queira, quer não, está na base da transmissão de... Aliás, que tem por base a transmissão de saberes, processo de alfabetização e assim por diante. Eu acho que esse ponto também ajudaria no aspecto interpretativo. Fechou, galera? 3 outras questões extremamente interessantes e importantes dessa prova do Enem, que volta a falar, não fiquem remoendo, ai meu Deus, por que eu não assinalei? Não, bola para frente, vamos olhar para essas aulas aqui e falar assim, opa, eu poderia ter feito isso, não, eu fiz isso, e claro, caminhar para outras provas. Beleza, povo? Para quem não curtiu, por favor, curta aqui a aula, e se vocês gostaram, mais uma vez, assine o sininho das notificações, porque tem várias e várias outras resoluções ao longo das nossas próximas aulas. Um abraço, povo, até mais, tchau, tchau!